Áudios acelerados, leitura dinâmica, interações curtas, vida acelerada. Entregas, tempo curto. Ufa, mais um dia que se foi. Estamos vivendo ou só correndo? Cansados ou nos cansando? Será que podemos escolher? É sempre oportuno observar a história da humanidade durante esses 2021 anos. Mais interessante ainda quando analisamos o quanto ela evoluiu em 1900 anos, o quanto mudou de 1900 a 2000 e o quanto se transformou nesses últimos 21 anos. Nesse ínterim, as tecnologias digitais têm ainda um papel crucial. Eis aí um desafio: utilizar todo esse acervo tecnológico para promover o bem-estar social e transformar práticas de educação e formação humana. Os tempos estão mudando. De repente, não mais que de repente, parafraseando o grande poeta Vinícius de Moraes, nossas reflexões acerca do uso da tecnologia no espaço escolar para tornar o ensino mais eficaz e mais inserido na realidade de nossos estudantes se concretizaram. Demos um salto da sala de aula física para o WhatsApp, para o Google Meet, para o Google Classroom. E cada nova ferramenta tecnológica que surge suscita em nós reflexões e mudanças para que essa relação ensino-aprendizagem acompanhe essa evolução. O ensino online hoje é uma realidade diferente das metodologias tradicionais. Nos estudos conectivistas nos mostram que nesse âmbito o aprendizado acontece de maneira diferente, né? É um modelo que proporciona autonomia, diversidade, interatividade e independência. O aluno pode desenvolver a sua capacidade de aprender e crescer em um ambiente fluido de rede. Ele pode aprender por meio da descoberta, ou seja, um aprendizado através da independência. Mas uma questão se coloca para nós: qual é o nosso papel enquanto educadores nessa relação ensino-aprendizagem hoje imersa no universo da tecnologia? As habilidades exigidas dos nossos alunos mudaram muito e o nosso trabalho também. Mas acredito que o educador continua tendo um papel central, que é de guiar, de orientar, de motivar, de estar junto, de aprender junto também. No passado, os nossos alunos buscavam conhecimento, por exemplo, em enciclopédias. Hoje, ele tem um mundo de conhecimento em suas mãos, disponibilizado na internet. Bastam alguns cliques. Dentro desse contexto, uma outra reflexão que surge é sobre a maneira como os nossos alunos, especialmente os adolescentes nativos digitais que são, têm lidado com essa gama de conhecimentos disponíveis na internet. O que se tem percebido é que eles têm uma enorme familiaridade com as ferramentas digitais. Mas o fato de terem nascido na era digital não garante a eles um uso eficiente de todo esse conhecimento. Cabe a nós, educadores, ajudá-los nessa questão. Como produzir conhecimento, como fazer a distinção daquilo que é importante nessa infinidade de resultados que eles obtêm através de uma busca no Google, por exemplo. Então essa é uma das nossas tarefas, ajudá-los nessa construção do conhecimento. Não tem ambiente melhor para falar sobre educação à distância do que dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. Primeiro vou checar aqui se tem alguém tentando se conectar comigo.
mandando alguma mensagem, mandando algum e-mail ou alguma notificação mais urgente. Por enquanto não tenho nada, então vamos lá. Eu escolhi aqui uma disciplina que eu ministro na educação à distância, que é Fundamentos da Recreação e do Lazer, para que a gente pudesse conversar um pouquinho nesse momento de educação, nesse momento de conhecer o que é a educação à distância. Inicialmente, nós temos aqui algumas ferramentas, alguns objetos de aprendizagem, plano de ensino, várias coisas, inclusive aqui algo que os alunos gostam muito, que é saber como estão suas notas e acompanhando o seu desempenho ao longo desse processo aí de formação. E vamos aqui no nosso mural da disciplina, que é onde nós vamos compartilhar, nós vamos conversar realmente com os alunos. Temos salas de dúvidas, listas de presença e também o cronograma da disciplina. Vamos lá, vamos conhecer essa sala de dúvidas. Aqui é um local onde os alunos fazem perguntas para o professor, interagem, fazem perguntas entre eles, para outros alunos também. Aqui é o espaço dele esclarecer suas dúvidas. Caso queira acompanhar, saber sua frequência, saber se ele já quantas horas cumpriu, se ele está acompanhando, ele também tem um espaço dentro desse ambiente virtual para que ele acompanhe tudo isso. Ou então, se ele quer acompanhar o cronograma, quantas aulas ele ainda tem para seguir, quantas semanas, ele também consegue visualizar tudo isso aqui de dentro desse ambiente virtual de aprendizagem. A educação à distância, ela normalmente trabalha por semanas. Então, a cada semana há conteúdos previstos e conteúdos pensados para que o aluno vá se desenvolvendo. Então, nós temos aqui, semana 1, semana 2. Aqui, acessando nossa semana 2, ele vê o conteúdo, ele vê o que ele precisa fazer, quais tarefas. Se ele tem que postar, tem o comando da tarefa, tem o texto base, que normalmente são livros didáticos para aquele conteúdo, para aquela semana. E então o aluno consegue ali fazer a sua atividade. Vamos seguindo nas nossas semanas, 3, 4, 5. Deixa eu escolher aqui uma semana para que a gente acesse. Olha, por exemplo, essa que é uma semana avaliativa. Quando o aluno acessa, ele tem todo o comando, ele consegue ver modelos, se ele tiver que postar alguma atividade para o professor, ele consegue acessar certinho o que ele precisa fazer de uma maneira didática. E lembra, se ele tiver dúvida, só acessar, correr lá na sua sala de dúvidas, no seu tirar dúvidas, que é o momento ali que ele vai conseguir interagir diretamente com o professor. E aí, nesse contato com o professor, ele esclarece suas dúvidas e participa ativamente dentro da sua aprendizagem, dentro deste ambiente, onde ele vai conseguir, então, estudar. Esse é o EAD, a educação à distância, que em nada ou quase nada tem a ver, tem relação com o ensino remoto, como nós temos visto. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse tour aqui por dentro do ambiente virtual. Direito. Olá! Essa apresentação é um exemplo de como eram as aulas, em grande parte da rede pública da educação brasileira, quando o professor buscava alternativas para inovar as suas aulas. Geralmente, esses alunos, ele trabalhava com esses alunos em salas que recebiam o nome de salas de multimídia, geralmente junto com a biblioteca da escola. Então, o professor trabalhava usando slides, PowerPoints, filmes, para o quê? Despertar e fazer uma aula diferenciada com seus alunos. Ou então, quando a escola dispunha de recursos, uma sala de informática em que muitas vezes o aluno fazia as atividades em dupla ou em trio com os outros colegas. Porém, com a questão da pandemia e o distanciamento social, a profissão docente teve que se reinventar. E esse professor que considerava uma aula inovadora, ele teve que procurar e desenvolver novas estratégias de ensino, buscando novas ferramentas para o quê? Conseguir alcançar e diminuir essa distância entre ele e seus alunos. Esta é uma sala de aula na pandemia. Desde março de 2020, os professores adaptaram suas próprias casas em salas de aula. Tiveram que reorganizar a sua rotina e residências para desenvolver o seu trabalho de forma remota.
objetivando promover o ensino. Estamos vivendo um momento inimaginável em que os professores vêm enfrentando múltiplos desafios. Dentre eles, podemos citar a necessidade de adquirir aparelhos tecnológicos como computadores ou celulares. Alguns professores não tinham conexão de internet, capacitação para usar os recursos tecnológicos em sua prática docente, aprender a criar vídeos e editar, desenvolver metodologias diferenciadas que estimulem a participação dos alunos nas aulas remotas, aprender a usar diferentes ferramentas para a criação de conteúdos, como este avatar. A dedicação dos professores para planejar as aulas remotas, uma vez que estas exigem uma dinâmica bastante diferente das aulas presenciais. É necessário roteirizar, editar, fato este que dobra a jornada de trabalho docente. As principais dificuldades que os professores enfrentam na atualidade são: muitos professores têm dificuldades em usar as tecnologias em seu trabalho cotidiano. Muitos jovens não têm acesso à internet ou mesmo aparelhos eletrônicos para assistirem às aulas. E alunos inexperientes para o uso de tecnologias. Cobrança das instituições de ensino sobre a prática docente, o que gera uma sobrecarga de trabalho. Cobrança das famílias para a volta às aulas. O uso das redes sociais como principal fonte de comunicação. Os professores dobraram ou triplicaram a sua jornada de trabalho. A principal fonte de comunicação em alguns casos é o WhatsApp, uma fonte rápida e muito eficiente neste momento. Enfim, trata-se de um momento único no trabalho docente, em que muitos professores tiveram que se reinventar para atender tais demandas e ressignificar seu trabalho. Momento esse de intenso aprendizado. É válido destacar que este é um momento único que obriga os profissionais da educação a repensar as metodologias de trabalho empregadas até então e passem a olhar de forma diferenciada o uso das tecnologias no processo de aprendizagem, visto que a internet faz parte do cotidiano da vida das pessoas. Outra coisa que é válido chamar a atenção é o que denomino de redes de solidariedade, em que professores ajudam outros professores neste momento tão difícil. São profissionais da educação que têm ajudado professores através de cursos para ensinar e auxiliar a usar as plataformas educacionais de forma adequada e eficiente, lives educativas e orientadoras e a criação de WhatsApp para tirar dúvidas e compartilhar conteúdos. Você já parou para pensar o quanto a tecnologia tem nos ajudado, mas também tem nos isolado? Quantas horas por dia você passa na frente da tela? É muito tempo, né? Hoje em dia a gente tem, não só pela pandemia, mas pelo grande uso da tecnologia, nos isolado, seja no escritório, na sala de aula, dentro do próprio quarto. Hoje não tem espaço nem lugar. Toda hora é hora. Quantas vezes seu chefe já te chamou e mandou uma mensagem? Ou quantas vezes o seu próprio aluno te mandou mensagem no final de semana? Você precisou trocar de número de telefone para reduzir o impacto disso. Não só na pandemia isso tem acontecido. O uso de tecnologia é extremamente importante. Só que com isso, algumas situações, alguns pontos têm mudado a nossa rotina. Quantas vezes o uso da energia te fez perder a hora? E depois de muito trabalho, você percebeu que já era noite, que já tinha passado das 10, 11 horas. E seria interessante dormir. Quantas vezes você parou de descansar porque tinha trabalho e era possível fazer graças à energia?
A tecnologia foi modificando, foi ampliando o nosso potencial de trabalho, tem deixado-nos mais produtivos, mas também muito exaustos. Precisamos repensar isso também. Quando a gente pensa na autonomia do nosso aluno, a gente também precisa desenvolver a percepção dele de hora de estudar, hora de descansar, hora de produzir vida. E a gente tem que ser exemplo. Quantas vezes você já descansou? E nesse feriado que teve, você conseguiu viver ou você conseguiu produzir? É interessante pensar nisso, não é? E nessa correria do dia a dia, todo lugar é espaço para estudar, para correr e encaixar um espacinho novo, né? Eu brinco até que a gente está vivendo um Tetris. Antigamente a gente corria para conseguir chegar nos espaços. Hoje a gente faz o espaço chegar perto da gente, mas parece que a vida não parou de correr. A gente está sendo multitarefas e todo espaço é espaço para trabalhar, para estudar. Quantas vezes vocês já viram os alunos de vocês estudando na cama? E a gente estuda no carro, estuda no intervalo de uma atividade. A tecnologia nos fez muito mais produtivos. Só que será que isso está saudável? O leitor contemplativo é o leitor meditativo da idade pré-industrial, da era do livro impresso e da imagem expositiva, fixa. Esse leitor nasceu no Renascimento e perdurou até os meados do século XIX. Section 5, give it the limit. O leitor movente é o filho da Revolução Industrial e do aparecimento dos grandes centros urbanos. O homem na multidão, que foi lindamente retratado pelo escritor norte-americano Edgar Allan Poe no seu conto do mesmo título. É, portanto, o leitor do mundo em movimento, dinâmico, das misturas de sinais e de linguagens de que as metrópoles são feitas. Esse leitor nasceu também com a explosão do jornal e com o universo reprodutivo da fotografia, cinema e manteve suas características básicas quando se deu o advento da Revolução Eletrônica, era do apogeu da televisão. O imersivo é aquele que brotou nos novos espaços das redes computadorizadas de informação e comunicação. O leitor imersivo inaugura um modo inteiramente novo de ler que implica habilidades muito distintas daqueles que são empregadas pelo leitor de um texto impresso e que segue as sequências de um texto virando páginas, manuseando volumes. Por outro lado, são habilidades também distintas daquelas empregadas pelo receptor de imagem ou espectador de cinema e televisão. É um leitor imersivo porque navega em telas e programas de leituras no universo de signos evanescentes e eternamente disponíveis. Do leitor movente, o leitor ubíquo herdou a capacidade de ler e transitar entre formas, volumes, massas, interações de forças, movimentos, direções, traços, cores, luzes que se acendem e se apagam. Enfim, esse leitor cujo organismo mudou de marcha, sincronizando-se ao nomadismo próprio da aceleração e o burburinho do mundo, no qual circula em carros, transportes coletivos e velozmente a pé. Longe de levar as anteriores ao desaparecimento, a mídia emergente vai se espremendo entre as outras e encontrando seus direitos de existência ao provocar
uma refuncionalização nos papéis das anteriores. Vou precisar de ajuda para acessar. Então vamos lá. Então ensina pra mamãe aqui, onde que acessa o YouTube, filho? Você vai aqui, vai, continua. Ah, nesse vermelho aqui? É. E como que a gente faz pra achar um vídeo? Aperta no microfone aqui. Ah, no microfone? E fala? Assim, qual é? Tecnologias educacionais. Tem que esperar. Tem que esperar? Aí, onda. Achou, Davi! Parabéns, obrigado. Toca aqui. It's not just about technology, it's about the future of how people are going to live and work.